No Hora Extra dessa semana, você vai conhecer a realidade do trabalho informal e as dificuldades enfrentadas por quem prefere ter o próprio negócio. E no bloco de entrevistas, a nossa convidada é a advogada Carla Carneiro, que vai falar sobre trabalho escravo contemporâneo e sobre o que a sociedade brasileira pode fazer para combater esse mal. O Hora Extra vai ao ar toda semana nessa emissora. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você vai conhecer a realidade do trabalho informal e as dificuldades enfrentadas por quem prefere ter o próprio negócio. E a nossa convidada do bloco de entrevistas é a advogada Carla Carneiro, que vai falar sobre trabalho escravo contemporâneo e sobre as atividades preventivas desse mal. E foi vetado o projeto de lei municipal que regulamentava a atividade de flanelinha. Por esse está começando agora. Pequenos empreendedores buscam autonomia para não ter horários fixos e nem precisar se submeter às ordens do patrão. Mas gerir o próprio negócio não é tarefa fácil. Alice trabalha em casa, faz em média 12 pães e 5 bolos por dia. Ela resolveu apostar na culinária especializada, mesmo sendo formada em uma área bem diferente, relações públicas. A ideia surgiu quando a minha profissão, logo que eu me formei, não deu certo, não consegui um emprego. E eu sempre gostei de uma alimentação saudável, vou todos os dias para a academia e uma pessoa me deu a ideia de... Por que você não arrisca, tenta vender? E eu fiz uns pacotinhos de cookies e levei para minha academia, onde eu acho que as pessoas procuram mais dessa questão de alimentos saudáveis e caseiros. E foi um sucesso. Tem 7 meses que eu estou com isso, trabalho na minha casa, isso é uma dificuldade, mas dá muito certo, eu tenho cliente até o final do ano, mal dou conta das encomendas. Por enquanto, a Alice, assim como muitos brasileiros, trabalha por conta própria e ainda não formalizou o negócio, acreditando que ainda não chegou o momento para dar esse passo. Por enquanto, não. Eu acho que eu tenho que crescer muito, sou pequena, tenho só 7 meses, um pouco imatura, um pouco desorganizada. Faço um curso no IGA para me ajudar, tenho aula de administração e marketing, higiene e segurança. Eu acho que aos pouquinhos, talvez até o final do ano que vem, eu esteja mais madura, mais competente para abrir um negócio. Mas eu tenho essa vontade, sim, de formalizar, de ter o meu cantinho. E é isso. A analista do Sebrae Goiás, Valéria Develar, confirma que é grande o número de trabalhadores como a Alice, que estão na informalidade. 2 perfis distintos são os mais corriqueiros. O empreendedor hoje, inclusive, segundo pesquisa recente da AGEM, que é a maior pesquisa mundial sobre a dinâmica do empreendedorismo no mundo, né, que pesquisa 69 países, dentre eles o Brasil, para cada 10 empreendedores que estão iniciando atividade ou estão já com uma atividade em desenvolvimento no Brasil, 7 são por oportunidade e 3 por necessidade. Então, para nós aqui no Brasil, é um dado até otimista, porque nós temos essa redução da taxa aí de empreendedorismo por necessidade. E o perfil, justamente, desse empreendedor por oportunidade, por necessidade, está muito ligado também a vários fatores. Os 2 principais que a gente considera é grau de escolaridade. Então, ou seja, quanto maior o grau de escolaridade, maior o nível de conhecimento, o empreendedor ele busca informações, ele planeja e com isso a gente tem aí um reflexo nesse número maior de empreendedores por oportunidade. O necessidade justamente está ligado ao grau de escolaridade menor. Então, são pessoas que não têm muito acesso à informação, não tiveram uma base de escolaridade suficiente para que ele realmente pudesse galgar, pudesse buscar outras fontes de renda, né, outros caminhos.
E no Brasil nós temos aí nós temos em torno de 36 milhões de pessoas no momento que estão empreendendo uma atividade, seja por necessidade, seja por oportunidade. Programas como o microempreendedor individual, que reduziu os custos para a regularização de pequenos negócios, têm ajudado a diminuir o número de informais. De acordo com pesquisas recentes, já são mais de 3 milhões de inscritos no Brasil, 116 mil só aqui em Goiás. E motivos para a formalização não faltam. Primeiramente, eles buscam auxílio previdenciário, ou seja, na ausência dele, ele ter uma cobertura previdenciária, seja por salário, maternidade, auxílio doença e até mesmo aposentadoria. Então, eles já estão preocupados com o que vai acontecer no futuro. Então, por isso que há essa preocupação. Outro fator também é a questão de buscar linhas de crédito, ter linhas de crédito mais acessíveis, taxas de juros mais acessíveis. Para os amigos Renato, Douglas e Vitor, a necessidade de formalizar a empresa de designer aconteceu há 3 anos, bem diferente de quando começaram o negócio, em 2004. Nós nos conhecemos na Faculdade de Design Gráfico da UFG em 2003. Aí, em 2004, nós fomos para o nosso primeiro congresso de design, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí nós ficamos apaixonados pela profissão e decidimos nos juntar com os amigos da faculdade. E com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais sérias, né? E também a nossa postura foi melhorando, assim. A gente queria também dar passos maiores, né? Aos poucos, o trabalho foi sendo reconhecido e os clientes maiores começaram a aparecer. Aí não teve jeito. O que era um projeto de universitários se tornou a Bicicleta Sem Freio, nome fantasia da empresa devidamente registrada e que hoje atende clientes de todo o Brasil e até de outros países. Com o passar dos anos, os clientes vão ficando mais sérios, né? A demanda vai aumentando e você precisa também ter uma postura mais séria para que os seus clientes te respeitem mais, né? Os vigias e lavadores de carro de Goiânia continuam sem profissão regulamentada. O projeto de lei foi vetado pelo prefeito. Ao estacionar nas ruas da capital, é comum o motorista ser abordado por guardadores e lavadores de carros. Os flanelinhas, como são conhecidos, se oferecem para auxiliar na manobra, vigiar ou até lavar o carro. Na Praça Joaquim Curado, por exemplo, em frente ao zoológico, os flanelinhas já exercem a atividade há mais de 30 anos. Hoje eu pago um valor aqui irrisório para lavar meu carro, né? E você pode reparar que está dando emprego para pessoas que vêm de outros estados, né? Ou seja, está aumentando aí a circulação de dinheiro no mercado, né? Ou seja, é bom para a cidade, né? A cidade cresce. É uma atividade que existe há décadas. De olho nisso, iniciativas já aprovadas na Câmara Municipal querem tirar o exercício da informalidade. É um passo muito importante para nós que é lavador, né? E também para a população, eu tenho certeza, porque é um serviço bem mais em conta e também é um passo muito importante para nós estar dentro da lei, porque não é de hoje que a gente chegou aqui, a gente precisa disso aqui para manter nossas famílias e a gente mesmo, né? Os dois projetos de lei querem a mesma coisa: regularizar a situação dos flanelinhas. Se um dos projetos for aprovado pelo prefeito, os flanelinhas terão o direito de trabalhar em locais públicos, vigiando e guardando carros. Muitas pessoas, quando vê um cone lá naquela praça, falam: poxa, lavador de carro quer ser dono da rua. Não. Ali eles pagam referente a 10 metros para usar, 10 metros, como o taxista paga, o lavador de carro também paga. Então ele tem direito de realmente preservar aquela área onde eles trabalham. A água que eles usam é paga, é através da Saneal que eles fazem a ligação, a energia também que eles usam são pagas. E falar que o lavador de carro polui o meio-ponte, o meio ambiente, infelizmente o promotor não tem conhecimento da ET, nem tampouco da Caju e outras empresas grandes que jogam resíduo dentro do meia-ponte. Esse outro vereador também propôs a regulamentação da atividade, mas teve o projeto vetado pelo prefeito Paulo Garcia no último dia 8. O veto vai passar por votação na Câmara Municipal, que definirá a manutenção ou derrubada da decisão do Executivo. Eu vou exigir dos órgãos envolvidos no uso e na ocupação do espaço público e urbano de Goiânia que se elimine de uma vez essa figura. É lesado o poder público, porque ao usar a via pública, ele está usando a título precário. Na minha lei diz que ele tem que pagar uma taxa para o município, ele tem que se cadastrar anualmente, então o poder público não está sendo lesado. Ao eu estabelecer um contrato com ele, eventualmente naquele momento, eu quero que o meu serviço seja prestado. Mas em que valor? No valor que eu ou que a prefeitura determinar ou que as partes se entenderem.
para evitar os conflitos. Então, nós vamos exigir definitivamente que esta atividade, que a Prefeitura tenha a competência de regulamentar, e se assim vetar o nosso projeto, deverá eliminá-la da convivência social. Se assim não fizer, eu vou impetrar no Ministério Público para que assim o faça. O projeto de lei do vereador Anselmo Pereira foi proposto em 2007, já o do vereador Paulo Magalhães em 2012. Enquanto as tentativas de regulamentação da atividade tramitam no Legislativo e Executivo, os trabalhadores e usuários continuam sem amparo legal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a advogada Carla Carneiro, que vai falar sobre trabalho escravo contemporâneo. Não saia daí. Passados mais de 100 anos da assinatura da Lei Áurea, o Brasil ainda convive com as marcas deixadas pela exploração da mão de obra escrava. A escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é marcada pelo autoritarismo, pelo racismo, pelo clientelismo, pelo autoritarismo e pelo desrespeito aos direitos humanos. Desde 1995, quando foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, foram resgatados 41.665 trabalhadores em condições análogas à de escravo. Mas por que o Brasil ainda tem de enfrentar este mal em pleno século XXI? Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra e eu gostaria de saber como o Brasil é visto pela comunidade internacional por todos os flagrantes de graves violações aos direitos humanos, retirada dos trabalhadores em condições análogas à de escravo, porque me parece que desde 95 foram resgatados mais de 41 mil trabalhadores nessas condições. Márcia, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui com vocês. O conhecimento que nós temos é que, apesar de existir uma imagem negativa, pela existência do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo, há uma outra vertente que é extremamente positiva, porque mostra o combate eficaz, em que sentido? Desde 1995, há o grupo de trabalho móvel, de combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo. Eles não só conseguiram resgatar muitas pessoas, mais de 46 mil trabalhadores, como também os planos de ação desse grupo móvel servem de modelos para os demais países no mundo inteiro. Existem países, assim, porque a gente pensa, o Brasil tem trabalho escravo, mas não é só no nosso país, né? Sim, hoje a globalização, sobretudo quando ela sofre os efeitos do neoliberalismo, que é aquela visão puramente econômica da globalização, que é a redução da participação do Estado, a preponderância do econômico sobre o social, flexibilização de direitos, o combate ao sindicalismo, que realmente é atuante, tudo isso fez com que existisse hoje o que nós chamamos de globalismo. Esse globalismo é um processo que é um fenômeno que atua no mundo inteiro. Então, onde há a inobservância de direitos, onde há a impunidade, há também a ganância. Essa ganância econômica, ela é mundial, ela não é restrita ao Brasil. A escravidão contemporânea está intrinsecamente relacionada à persistente vulneração dos direitos sociais. Dessa forma, pode-se dizer que o trabalho escravo contemporâneo ele está caracterizado não apenas quando há o direito de liberdade do obreiro, desse trabalhador? Márcia, é muito interessante essa pergunta porque ela é bastante reflexiva. O que acontece hoje?
A legislação brasileira, especificamente o artigo 149 do Código Penal, ele prevê a tipificação do crime, né, de condições análogas a trabalho escravo, por 4 hipóteses, né, que seria o trabalho forçado, o trabalho degradante, a jornada exaustiva e o cerceamento de liberdade. Ou seja, o cerceamento de liberdade é apenas uma das hipóteses que podem caracterizar a existência, a prática do crime, né? Mas para a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, a condição análoga a trabalho escravo só é reconhecida onde há um trabalho degradante com cerceamento de liberdade. Então, é interessante ressaltar que a legislação brasileira está à frente do próprio entendimento da Organização Internacional do Trabalho. Recentemente foi aprovada a PEC do trabalho escravo. Ela é considerada um avanço, mesmo tendo ainda de ser aguardado a regulamentação pelo Senado? Veja o que acontece. A emenda constitucional 81, né, que inseriu um novo texto ao artigo 234 da Constituição Federal, ela inseriu a possibilidade, né, de se expropriar propriedades, bens móveis e imóveis, onde for encontrada a prática de exploração de trabalho escravo. Já existia essa possibilidade para o cultivo de lavouras de psicotrópicos. Então, a grande novidade é justamente a inserção do trabalho escravo. Isso é um avanço. O retrocesso é que ela diz, o texto do artigo agora diz que o trabalho escravo depende, a conceituação de trabalho escravo depende de regulamentação e lei, né? Essa regulamentação vem justamente desse projeto de lei que você trata, que é o projeto de lei 432 do Senado Federal de 2013, né? E parece-me que esse projeto restringe mais esse conceito de trabalho escravo, não é isso? Exatamente. O que nós dissemos agora há pouco é que o artigo 149 do Código Penal prevê as 3 hipóteses, né? Que é trabalho degradante, trabalho forçado, o cerceamento de liberdade e a jornada exaustiva. Por esse projeto de lei, seria considerado trabalho escravo tão somente o trabalho forçado e o cerceamento de liberdade. Eles estariam retirando a possibilidade de se reconhecer através do trabalho degradante e do jornada exaustiva. Então, isso é um retrocesso. E hoje os representantes sociais ligados à OIT têm conversado com os parlamentares para apresentar esse novo entendimento do que seja trabalho escravo? Olha, eu fiz uma consulta no site do Senado Federal e encontrei a seguinte situação. Até 27 de novembro de 2013, foram apresentadas 55 emendas ao projeto de lei que está no Senado. E o último andamento é de que estaria para apreciação da comissão mista. Vamos torcer, então, para que os nossos parlamentares realmente reconheçam o avanço que é essa tipificação do nosso Código Penal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre trabalho escravo. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com a advogada Carla Carneiro sobre trabalho escravo no Brasil. Carla, quando a gente pensa em trabalho escravo, geralmente remete-se ao trabalhador rural, aquele que é explorado, não tem ferramentas. O foco do trabalho escravo no Brasil é no campo? Não só mais no campo. Infelizmente, Márcia, hoje essa realidade pode ser encontrada também nas cidades, grandes cidades como São Paulo, como a gente tem visto diuturnamente, que é aquela exploração da mão de obra imigrante, do trabalhador estrangeiro, né? E aqui em Goiânia, eu já tive notícias de trabalhadores encontrados em situações análogas a trabalho escravo, sobretudo daqueles que vieram de estados mais pobres, né?
e estavam aqui em pleno centro de Goiânia, inclusive cerceados em sua liberdade, né, vigiados por pessoas com vigilância armada. Um dos fatores, talvez, para se submeter uma pessoa à condição de escravo, ela não ter condições de reagir àquela situação, ela estar vulnerável. O trabalhador estrangeiro, ele vive muito isso, não vive? Sim. Eu escrevi recentemente um artigo, que foi inclusive publicado pela revista do TST, que diz respeito à livre circulação de trabalhadores no Mercosul e o trabalhador estrangeiro encontrado em condições análogas a trabalho escravo no Brasil. É verdade que esses trabalhadores assim encontrados não são somente oriundos dos países que compõem o Mercosul, né? Vêm também de outros países. O que na realidade a gente percebe é que empregadores, maus empregadores do Brasil, né, justamente já com essa intenção de explorar a mão de obra, eles colocam nesses países vizinhos, né, anúncios de emprego, onde uma só coisa eles dizem que é verdade, que seria a jornada extenuante, a jornada exaustiva. São longas jornadas de trabalho, isso eles já deixam claro, que vai ter muito trabalho. Mas eles dizem também que a pessoa vai receber muito bem, que ela vai ter como morar com dignidade, comer com dignidade. O que acontece? Recentemente eu assisti um documentário de uma TV na Bolívia, onde eles filmaram os trabalhadores, o placar onde eles veem esses anúncios, né? A alegria desses trabalhadores de deixar tudo para trás, pegar um ônibus e vir para o Brasil, né? E achar que vão encontrar algo muito diferente, muito novo, algo muito melhor do que eles têm lá. E quando chegam aqui, o que acontece? Eles não têm um lugar digno para morar, não têm um lugar digno para comer, né? O valor que seria da passagem é cobrado para eles com juros, com multa, então são valores exorbitantes. Ao final de 6 meses de trabalho extenuante é que eles conseguem pagar. Então, veja bem, numa situação dessa, não há necessidade nem mesmo de ter uma vigilância armada para impedi-los de sair, porque eles já estão tão oprimidos. Primeiro, os sonhos não se realizaram, né? A realidade foi totalmente equivocada. Chegam aqui, num país estrangeiro, uma língua diferente. Ilegais. Né? Ilegais, que é o mais importante que se fale. Eles são trazidos para cá de forma ilegal. Né? E é uma das características que, inclusive, o Grupo Móvel observa. Por exemplo, não há problema nenhum em você trazer trabalhadores de outros estados para Goiás. Não há problema. O problema é que você já os traga de forma regulamentada, a carteira de trabalho assinada e todas as normas previstas e cumpridas, né? Mas o problema maior é que, geralmente, são atravessadores, agentes, que querem ganhar dinheiro em cima da ignorância desses trabalhadores, né? Vão lá, trazem esses trabalhadores de forma irregular, inclusive dentro do próprio país, o que não dizer de outros países, né? E ali segregam aquelas pessoas que são simples, que são muitas vezes analfabetas, não têm a mínima possibilidade econômica de voltar, de pedir socorro, né? E aí vai acontecendo toda essa situação degradante. Para finalizar, na sua opinião, o que mais pode ser feito para erradicar o trabalho escravo em nosso país? Eu acredito na educação, né? De que forma? Quando você vai estudar a respeito desse projeto de lei que vai regulamentar o artigo 234, né, da Constituição Federal, ou o que significa trabalho escravo, você ouve muito o seguinte, de que é muito subjetivo o termo trabalho degradante e jornada exaustiva. Tanto que o projeto de lei ele tem todo um cuidado em dizer que o simples descumprimento de normas trabalhistas não implica em reconhecimento de trabalho escravo, né? Então, você percebe que a preocupação da sociedade é exatamente com a definição desses termos. O que é trabalho degradante? O que é jornada exaustiva a ponto de se equiparar à condição análoga de escravo, né? Esse é o maior questionamento. Veja bem, eu hoje faço parte da diretoria do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, que é o IGT, e nessa condição eu represento junto ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás. Esse fórum que tem representatividade de todos os segmentos da sociedade produtiva, né, vamos dizer assim,
sindicatos, patronais de empregados, Sistema S está lá, Tribunal, Procuradoria, o Ministério do Trabalho e Emprego. Ele visa justamente conscientizar um lado e outro, profissionais de saúde e segurança do trabalho, fazer todo esse trabalho que é necessário. Eu apresentei ao Fórum e já foi aprovado um projeto que se chama Repensar Gestão e Trabalho. O foco desse projeto será exatamente esse conscientizar o gestor. E o primeiro tema a ser abordado vai ser trabalho escravo contemporâneo, um olhar multifocal, onde nós pretendemos convidar um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, um representante do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho, tanto juízes como desembargadores, para que eles passem a esses gestores qual é a visão deles a respeito de trabalho escravo contemporâneo, porque você percebe que mesmo entre judiciário ou administrativo há uma divergência de ideias, né? Então, eu acho que é necessário que a sociedade tenha essa possibilidade de dialogar, de ser conscientizada, né? E por outro lado, eu diria como muito importante que as empresas estabelecessem mecanismos, né, de estimular o trabalhador a estudar, desde a alfabetização até pós-graduação. Porque eu acho que um trabalhador que seja conscientizado e formado, ele dificilmente vai se submeter a essas condições. Ou seja, educação liberta. Com certeza. Eu conversei com a advogada Carla Carneiro sobre trabalho escravo no Brasil. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.